Eu estou aqui para apresentar a segunda parte da introdução do Livro dos Espíritos. E como já vimos no início da introdução, as informações básicas da época, principalmente das práticas das mesas girantes e todo o movimento espiritual que aconteceu na época, né, nos idos de 1860, na década de 1860, e com o advento de Allan Kardec, como a gente viu até agora na introdução e a própria história de Kardec, que é o decodificador das manifestações dos espíritos, as comunicações dos espíritos passam a ser escritas de forma precisa. O que a gente quer dizer com isso? Que a transcrição das comunicações escritas exatamente na íntegra de como os espíritos comunicaram os seus médiuns, né? Então não tem desvios de interpretação ou intuição do que o espírito quis dizer. Ele disse exatamente o que está escrito, tá certo? Então, esse é um princípio básico do Livro dos Espíritos, né? Com o qual foi escrito, com a ajuda de Allan Kardec, com toda a sua história que já foi divulgada aqui no nosso canal, no nosso canal. E eu separei aqui uma meia dúzia de textos bem resumidos, para a gente não tornar a apresentação muito extensa e cansativa, né? Mas eu quis trazer esses tópicos para a gente, ao ler um pouco esses trechos, a gente vai comentar em cada um deles, que eu acho que é importante destacar esses pontos, né? Para que a gente possa, enfim, continuar na apresentação do próprio livro, efetivamente, né? O livro é constituído de 1.018 perguntas que Kardec fez, né, aos espíritos, e, como eu disse, os espíritos comunicaram aos seus médiuns e de forma escrita, na íntegra do que foi escrito, né? Então, o primeiro tópico que eu destaco aqui é que, eu vou ler o trecho para a gente comentar na sequência. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida, como eu disse, né? Com o auxílio de um objeto qualquer, munido de um lápis, como cesta, prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre o objeto desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir, de qualquer modo, de traçar das letras. Ou seja, é transcrição na íntegra, né? Kardec, então, como eu disse, elabora as perguntas e o Espírito da Verdade responde de acordo com o nosso adiantamento. O nosso adiantamento, assim, de 260 anos atrás, de lá para cá, a gente já passou a conhecer inúmeras outras coisas, né? Então, muita coisa que a gente já conhece estão transcritas aí nas respostas. Bom, que corresponde a mais um trecho que eu separei aqui, relacionado com essa situação, né? Com relação aos antagonistas. Que responde a essa evidência os antagonistas? Quer dizer, tem pessoas que não acreditam, né? Sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo, ou seja, as pessoas ouvem de tudo, são enganadas de todas as formas, né? Então são iludidas por essas situações, né? Mas aqui não, aqui são respostas de espíritos da verdade, vindos da esfera crística, né, de Jesus, com responsabilidade e precisão. A isso replicaremos, primeiramente, que a palavra do charlatanismo não cabe onde não há lucro, ou seja, o charlatão só se utiliza da sua forma de fazer para galgar algo do seu interesse, que não é o caso aqui, né? Aqui foi feito um trabalho puramente cristão e verdadeiro, né? Um outro tópico que eu dstaco aqui é o seguinte: se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, resta sempre o da linguagem e do caráter. Portanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou um devasso. Ou seja, as comunicações, você analisa o conteúdo das comunicações, se elas são voltadas para o bem, se tem algum vício, se tem alguma coisa que desvia o caminho que Jesus nos traçou. Então, certamente, essas comunicações que são desviadas desse caminho
não são do bem, vamos dizer assim, né? Então, é meio que utilizar o nosso racional para segregar o que não é apropriado, vamos dizer assim, né? Com relação aos nomes respeitáveis, né? Então, assim, quem são esses espíritos, como eles são, quem foram. Então, aqueles que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo na linguagem que emprega, ou seja, eu sou o fulano, não sei o quê, e logo em seguida, com a oratória dele, você já percebe que não é aquela pessoa e não está fazendo coisa boa, né? E aqui eu separei ainda, o Fenelon é um espírito muito, assim, importante nessa época, né, e até hoje. Ele dá um exemplo aqui, que ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato a mentira, não o embuste. Ou seja, ele cai em contradição, sai do caminho de Jesus e não é por aí, né? Então, charlatanismo existe, tem que tomar cuidado, lógico, mas aqui não, o Livro dos Espíritos é um apanhado técnico, verdadeiro e confiável, vamos dizer assim, né? Outro trecho que eu separei aqui também, é lógico que a introdução é extensa, a gente não quer aqui cansar todos aqui com, assim, a leitura de toda a introdução, né? Não seria possível isso e seria muito cansativo, né? E o livro está aí para quem quiser consultar detalhes mais específicos, né? O outro item que eu destaquei foi quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural que nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência a chamar pelos que são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais atenção, por isso que são notados. Aqui cabe lembrar o seguinte, que muitas vezes o espírito comunicante, ele vamos dizer assim, ele gosta do médium e começam a ter uma ligação mais forte, mais contundente. Eu quero lembrar aqui do Chico Xavier, por exemplo, que ele tinha o Emmanuel, que foi o espírito comunicante das obras dele. Eles escreveram vários livros juntos. E por que sempre foi o Emmanuel? Porque o Chico estava preparado, já se conheciam, então é uma simbiose assim, importante, né, que acontece normalmente nessas comunicações. Mas não tem nada de estranho nisso. Não precisa ser um espírito famoso, não. É preciso que haja um trabalho sério dentro da seara de Jesus, né? O outro item que eu destaco também é se a identidade de um espírito evocado. Isso aqui é a íntegra da introdução que eu trouxe, né, para a gente comentar algumas coisas antes de começar efetivamente as partes do livro, né? Se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de controle, ou seja, a pessoa pode ser conhecida numa época, mas na outra não, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Então, as comunicações tem a ver com a linguagem desses espíritos, o caráter que ele emprega, coisas inquestionáveis, né? O espírito de um homem de bem não falará como um perverso ou um devasso, ou seja, quando se percebe que a oratória está levando para um lado que você percebe que é diferente do caminho de Jesus, toma cuidado, né? Logicamente. O outro trecho que eu separei foi como se explica que os tidos por espírito de ordem superior nem sempre estejam de acordo entre si. Diremos, em primeiro lugar, que, independente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita do caráter dos espíritos. Ou seja, os espíritos são da ordem interior. Aqui eu vou fazer uma pausa e vou explicar um pouco por que isso. Porque Jesus anunciou essa revelação. São 3 revelações, só para a gente lembrar, né? O Vitorino falou na primeira parte da introdução já um pouco disso, mas eu quero reforçar porque isso tem a ver com os espíritos da ordem superior. Quem são esses espíritos, né?
A primeira revelação foi Moisés com os 10 mandamentos, certo? A segunda foi o próprio Jesus, que reencarnou entre nós e trouxe a lei do amor, né, gente? A lei do amor que traz todas as virtudes do que o ser humano precisa ter, né, vamos dizer assim. E ele anunciou, quando ele passou por nós, que haveria a terceira revelação, que é justamente esse movimento na década de 1860, que culminou com Allan Kardec, logicamente, mas que começou antes dele, nos movimentos espirituais no globo terrestre. Agora, Allan Kardec conseguiu fazer um apanhado de perguntas e respostas do Evangelho, toda a verdade, né, de uma forma criteriosa, científica, de comprovação científica. Então, a terceira revelação, ela foi anunciada por Jesus, e que é justamente essa que nós estamos presenciando com os livros de Allan Kardec, tá? Então, aqui, os espíritos de ordem superior são esses que fizeram esse movimento da terceira revelação, tá? Eu quis fazer esse parênteses para a gente entender que espíritos superiores eles vieram ao acaso. Não, foi uma organização precisa de como seria feito esse trabalho. Vocês percebem que foi 1860 anos depois que Jesus partiu encarnado, né? Que desencarnou. Então, os espíritos de ordem superior têm a ver com esse movimento, né? E a gente vai encontrar esses espíritos em algumas respostas, né? Logicamente, a identificação de cada um deles. O próprio Evangelho são comentados, o Evangelho segundo o Espiritismo é comentado, e são referendados, né, os espíritos que fizeram a comunicação das explicações das máximas de Jesus, né? Só lembrando que Jesus não pegou nenhum papel, nenhum lápis para escrever nada, né? Quem escreveu foram seus discípulos, que transcreveram as suas parábolas, as suas mensagens de luz, né? Que até hoje são transcritas na íntegra, mas que no Evangelho segundo o Espiritismo elas são comentadas pelos espíritos superiores e são identificados como esses que estão aqui no Livro dos Espíritos. Outro trecho que eu também ressalto é o seguinte: para os espíritos, provavelmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale, mas a ideia, a finalidade da ideia, o objetivo da mensagem, a forma de se fazer isso pode ser no lápis, de outras formas, mas de forma escrita, como foi o caso, né? Livres da matéria, a linguagem que usam entre si é rápida como o pensamento, ou seja, quando o espírito está do outro lado, ele não é como nós, denso na matéria, que tem morosidade para escrever, para pensar, para fazer. Eles são livres do corpo físico, né? Então, eles são rápidos com o pensamento, né? Então, escrever um livro com eles é uma coisa muito rápida, muito simples, né? Porquanto não são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário, ou seja, é na íntegra as mensagens para o médium e o médium transcreve no documento, né? Então, assim foi as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, né, que são 1018 perguntas. Aliás, a primeira foi principal, assim, que começa toda uma série de perguntas e respostas, que é: quem é Deus, né? Então, vocês vão ver nas apresentações seguintes, cada parte do livro, cada colega aqui do canal, do Farol do Caminho, né, vai estar explicando, não lendo tudo, logicamente, mas explicando cada pergunta, cada capítulo, e aí nós vamos estudar esse livro com mais facilidade, né, gente? A gente vê as lives assim, fica mais simples a gente entender e compreender. Compreende-se, diante disso, que os espíritos liguem pouca importância à puridade da ortografia. Não é a ortografia que vale, é o sentido, é o moral, é a ética, né? Maiormente quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente de todas as línguas e que todas entendam todas, que as entendam todas. Quer dizer, são línguas diferentes, né? A própria tradução do francês para o português, que é o caso do Livro dos Espíritos, foi transcrito na íntegra, só que
as palavras não são traduzidas, né? Não existe uma tradução na íntegra, né? Mas procurou-se dar o verdadeiro sentido das traduções. Não se conclua daí todavia que desconheçam a correção convencional da linguagem. Observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica dos mais meticulosos puristas a despeito da ignorância do médium. Quer dizer, o médium pode ter uma cultura até limitada, mas a comunicação vem do alto, né? Então, o que ele está dizendo aqui, a ortografia, a forma, independe. Agora, o que importa é a mensagem, o conteúdo da mensagem, né? Outro trecho é o seguinte: há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Logicamente, né, gente? As pessoas que nunca tiveram contato com a doutrina espírita, logicamente vai ficar desconfiado, isso é natural. Mas eu diria que cada um tem o seu tempo para chegar a um propósito, né? Não temos que apressar ninguém ou nos apressar a entender ou introjetar certas coisas. A gente vai estudando com a nossa racionalidade, né? E vamos entendendo bem a filosofia espírita. Eu falo filosofia espírita e não religião espírita, né? Porque o espiritismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, filosofia trazida por Jesus. Ele nos mostra o caminho. A filosofia da vida é essa. A filosofia espírita é vamos dizer assim, a transcrição do que Jesus disse para nós, né? E a gente precisa seguir esses caminhos, né, gente? É difícil, mas a gente precisa sempre persistir nesse caminho. Daí a pressa com que, de fato, do fato de haverem perdido a razão alguns dos que se entregam a esses estudos, tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Não, vamos estudar, né, gente? Vamos estudar, vamos entender direitinho. O uso da razão, a fé raciocinada é que nos diferenciam daqueles que acreditam pura e simplesmente o que dizem para eles, né? Então a gente tem que usar o nosso raciocínio e entender bem o que os espíritos estão comunicando para a gente, né? A questão do ceticismo, né? O cara não acredita, né, no tocante à doutrina espírita quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos. É isso que eu estava dizendo. Então, quanto mais você conhece, mais você vai chegando à conclusão que existe sim vida após a morte, que Jesus aponta um caminho que é o único caminho, e assim consequentemente. Agora, que existe comunicação entre os espíritos e médiums, né, o intermediário médium, isso aí não é inquestionável, né, gente? Pode ser muito espirituoso, ter muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ou seja, usar o bom senso, né? Eu não queria me alongar muito, porque é cansativo a gente ficar lendo, explicando, mas é apenas uma introdução, a final da introdução, e a mensagem final que eu destaco aqui é que as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Não existe o sobrenatural. Existe sim o espírito, o perispírito que nos liga ao corpo físico, e o corpo físico se movimenta segundo o espírito e o corpo perispiritual. Então não existe o sobrenatural nisso, é uma coisa da natureza humana, né? Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Aqui é justamente aquilo que eu estava dizendo com a terceira revelação, né? Ou seja, nesse momento, na década de 1860, era um movimento na Terra da terceira revelação, que é o mundo espiritual, né? São as verdades em relação ao mundo invisível, né? Vamos dizer assim. Esse livro foi ditado pelos espíritos superiores, como eu já falei, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Aqui eu estou lendo trechos da introdução, tá, gente? Então, o que ele está dizendo aqui? Fundamentos de uma filosofia racional. A filosofia espírita é uma filosofia de vida e
tendo a razão como a principal marca de sua interpretação, né? Nada contém que não seja expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Aí, aspas, aqui eu fiz uma coletânea muito interessante. Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar coisas da terra, os interesses, por exemplo, lucros, né? Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Então, os espíritos puros e bons da verdade, ligados à esfera de Jesus, eles não ficam perto dos charlatões, daqueles que tentam enganar os outros, que são os orgulhosos, os ambiciosos, né? O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. A principal praga da humanidade é o orgulho e a ambição, né? São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. Ou seja, os espíritos não perdem tempo com pessoas que são desonestas, que têm interesses diferentes do caminho de Jesus, né, gente? Aí eu queria finalizar a apresentação, a instrução, né, a introdução, falando do Livro dos Espíritos, que é o que nós vamos ver na sequência, com as apresentações de alguns colegas do Farol, do Caminho, né? Eu também vou voltar em alguns trechos para também explicar algumas partes, né? Mas eu queria falar um pouco do livro, que nós já vamos partir na sequência para a apresentação do conteúdo do livro. O Livro dos Espíritos compreende perguntas formuladas por Allan Kardec, em 1018, como eu falei, né? Dentro dos princípios já abordados. Resposta dos Espíritos da Verdade. As partes do livro são 4 partes. Das causas primárias, aqui a primeira pergunta que eu citei, quem é Deus, né? Está dentro dessa primeira parte, a primeira pergunta, aí vai ser um outro amigo vai falar aí no canal sobre vai explicar melhor esse conteúdo. Segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, né? Terceira parte, as leis morais. A quarta parte, das esperanças e consolações. Por que eu estou destacando isso? Porque esse livro, na verdade, quando você estuda o Evangelho, muitas vezes você vai procurar referências no livro, e é um livro de pesquisa também, viu, gente? Então aqui, você vai por essas 4 partes, você vai encontrar aquela que você está procurando mais facilmente, né? Por isso que foi dividido em 4 partes. E, por exemplo, Deus, por exemplo, das causas primárias, a criação, né, está dentro das causas primárias, né? E assim você pode se localizar melhor nas 1018 perguntas e respostas que o livro contém. Então, eu desejo a todos aí uma boa leitura, um bom estudo para todos, que Deus abençoe a todos, que Jesus esteja no coração de todos nós sempre.